ver e sentir a paz dentro de ti. Escuta, meu irmão, faze silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeitem teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão que for, sofrendo chuva e vento, o trigo doura ao campo, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o sol acende estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Boa noite para os encarnados, né, desencarnados. A gente fez só um aquecimento, tá? Eu vou cantar uma música muito bonita e quando eu olhar para essa pessoa, ela vai saber que é para ela, de um amor do meu coração. E é de nossa Rosa maravilhosa, nossa Mãe de Nazaré, nossa Virgem Maria. Me acolhe, Mãe, me acolhe em teus braços, me acolhe, Mãe, me cobre com teu manto de luz, me acolhe, Mãezinha, me acolhe, ó doce Mãe de Jesus, eleva minha alma até os planos teus, me leva, Mãe querida, mais perto de Deus. Maria, és o amor, és a caridade, a fé, ó rosa mística de Nazaré. Me acolhe, Mãe, me
acolhe em teus braços, me acolhe, mãe, me cobre com teu manto de luz, me acolhe, mãezinha, me acolhe, oh, doce mãe de Jesus. Eleva minha alma até os planos teus, me leva, mãe querida, mais perto de Deus. Maria, eis o amor, eis a caridade, a fé, oh rosa mística de Nazaré, pra perfumar a terra. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo exaltado, aleluia, 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 aleluia,
Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todas e a todos, os espíritos que habitam os dois planos da vida. Nessa data tão importante desses compromissos nossos físicos, daqueles que, independente do aniversário, se encontravam mesmo antes da constituição física da casa de Sebastião Mártir, já laborando sobre as bênçãos de Deus e a orientação de Jesus. Confessamos que, quando vimos a nossa irmã Neiva e o Fred, lá na nossa reunião de diretoria no Lar Maria de Madalena, falando sobre os eventos do aniversário, isso o ano passado, e não demos nenhuma atenção àquilo, né? E
vimos que o resultado daquela reunião redundou em numa semana inteira, diferentemente de outras datas, uma semana inteira de reverência ao patrono da nossa casa, aos que nos antecederam aqui e que já estão no plano espiritual, e, sobretudo, o chamamento a nós que ainda morejamos na carne. E eu achei interessante que não colocaram na grade da programação os temas. Achei diferente aquilo, mas não dei atenção nenhuma. E qual não foi a minha surpresa nessa semana, mais precisamente ontem, quando nós descobrimos que o primeiro tema, ou seja, dia 20, estaria a cargo do nosso irmão Ariston Teles, falando de Jesus. Em seguida, sem nenhuma conversa prévia, o nosso irmão Elvésio falou sobre os protetores espirituais. E ontem o nosso irmão Nivaldo nos traz os reencontros. E nós já tínhamos alinhavado falar sobre o amor se constituindo na caridade em ação. E aí, o nosso raciocínio, nesse momento, veio uma satisfação e quase fomos às lágrimas quando vemos que da nossa pequena boa vontade a inspiração divina nos guia. Falamos de Jesus, que é o governador espiritual do mundo, falamos daqueles que ele, sabendo da nossa pequenez, coloca-nos como tutores, que são os nossos protetores espirituais, fala de nós mesmos, espíritos ainda endividados, e que temos na possibilidade do reencontro, sanar os nossos equívocos com o cometimento de ações contrárias ao ensinamento crístico. E nós tentaremos, dentro da nossa pequena possibilidade, falar sobre o que constitui, nesses reencontros, as possibilidades de, em exercitando o amor, através da caridade, nos sintamos como criaturas divinas, experimentando uma encarnação, uma vivência humana. A nossa pretensão nessa noite é seguir esse cronograma. E, seguramente, a gente, quando fala do amor, dificilmente conseguimos avançar para uma conceituação. Até porque o amor, em síntese, ele não se conceitua, se sente. E dia desses, folheando um livro interessante, chamado Os Segredos da Vida, uma médica chamada Elizabeth Kubler-Ross e um médico chamado David Keller escreveram o livro chamado Os Segredos da Vida. O primeiro capítulo dessa obra fala sobre o amor. Esses dois médicos, a especialidade deles era tratar das pessoas que experimentariam um desencarne próximo, ou os chamados doentes terminais. Aquelas pessoas que estão ali há dias de experimentarem a sua experiência terrena já numa outra dimensão. E a abordagem que eles fazem do amor é algo para a gente colocar assim, realmente, numa reflexão mais séria. Porque eles começam desde aquele amor juvenil, tá? Excluíram aquele amor que a gente sente na nossa infância, mas passaram para o amor juvenil, onde você faz os seus sonhos de encontrar a sua alma gêmea ou a sua cara metade e que depois, no transcorrer da sua caminhada, se frustra. Eles avançam no amor naquelas criaturas que, experimentando no outro a sua possibilidade de ser feliz, esquecem-se de si próprios.
e buscam, acima de tudo, cobrar no outro, que tem também os seus sentimentos, os seus desejos, as suas vontades, de cobrar no outro o responsável pela sua felicidade. E o interessante é que esses dois médicos, em contextualizando essa frustração na busca do amor, trazem, através de exemplos que eles vivenciaram, as frustrações dessas criaturas que não tiveram a oportunidade de entender que nós tínhamos sim, ou temos e teremos ainda pela eternidade inteira, uma possibilidade de entender o amor. E esse entendimento, nas palavras dos dois autores, talvez não com essa ênfase, passa necessariamente por entender que, criados por um Pai de bondade e misericórdia infinita, nós fomos sim fadados a sermos felizes. Mas no transcorrer desse caminho rumo à felicidade, nós, por vontade própria, encontramos alguns atalhos onde nós próprios plantamos a nossa infelicidade com sementes que, quando despertam, serão molhadas com muitas lágrimas. E a gente está falando essa ideia do amor porque a proposta crística, ela vai diametralmente contra essa proposta humana da felicidade, a proposta humana do amor. E é falando sobre isso que nós tivemos lá no dia 20 de janeiro do ano de 1958, a abertura dessa casa espírita. Tendo no patrono, porque o patrão é Deus, mas no patrono alguém que vivenciara, mesmo tendo muito próximo o poder temporal de Roma, a amizade com o imperador, testemunhado Jesus. E que por 2 vezes tentaram fazer o seu perdimento e a sua morte, e ele continuou testemunhando Jesus. E Sebastião Mártir, reverenciado nessa data, foi aquele que nós escolhemos, não por acaso, como aquele que através dos anos seria o nosso tutor. Logicamente, junto a ele, outros espíritos da esfera crística também vieram com o mesmo desiderato. O início da nossa casa, aqueles pioneiros ainda, bafejados pelas experiências fenomenais de um grande espírito da esfera crística chamado Eurípides Barçanufo, que irradiou as verdades espirituais e, acima de tudo, o amor crístico de Sacramento, para as Minas Gerais, para a Goiânia e para Brasília. E juntamente com esses servidores espirituais, muitas outras criaturas, que eu nem me atrevo a nominá-las, cá estiveram, fazendo com que os primeiros tijolos dessa obra fossem colocados. E ambicionavam essas criaturas, sobre a tutela do alto, apenas fazer com que um templo físico sinalizasse o local em que grandes bênçãos seriam destinadas àqueles que experimentavam o sofrimento. Então, essa basicamente é a tônica da vinda da nossa casa. Aqueles que começaram o primeiro labor experimentaram nessa possibilidade de trabalhar com Jesus a necessidade premente da caridade. Até porque nas primeiras reuniões daqui, sempre Tiago foi lembrado, porque a fé sem obras é morta, e buscou-se, acima de tudo, dia após dia, trabalhar nesse rumo, nessa direção. Muitas foram as questões levantadas em que se buscava fazer com que não pudesse ser circunscritos apenas a esse local físico,
as obras da casa de Sebastião Mártir. Todos já ouvimos a bela história do nosso irmão Elvésio, quando disse que o dia em que resolveram, naquele terreno onde funciona hoje o Lar Maria de Madalena, fazer uma prece, buscando mais uma vez a proteção do alto para um grande empreendimento, em que os recursos financeiros não estavam disponíveis, mas que a vontade daqueles que intentavam fazer a obra era enorme. O interessante é que naquele dia, como tem acontecido aqui, né, minha irmã Neiva, em algumas quartas-feiras, tudo muda, a psicosfera muda, e naquele dia foi assim. De repente, uma brisa muito leve soprou, algo diferente mudou, um perfume não se sabe de onde, e olha que naquele local tinham várias fossas, fruto da invasão que ali tinha, mas um perfume de rosas que ninguém sabia de onde vinha, que antes de se iniciar a prece, todos aqueles envolvidos nesse evento, encarnados, foram as lágrimas. E não temos dúvida, e alguns dos médiuns que estavam lá relataram, a presença de seres de muita luz, que ali se fizeram presentes. Assim como devem ter se feito presentes, no dia em que resolveram, em memória àqueles que passavam pelas necessidades, disponibilizar aqui ao lado, à esquerda das senhoras e dos senhores, um albergue para auxiliar os nossos irmãos desvalidos. Assim como fizeram da mesma forma, uma casa para acolher as nossas irmãs, que depois de experimentarem a gravidez, não tinham um companheiro, não tinham um lar. Depois, quando o nosso irmão Jorge Cauí resolvera fazer a Casa da Sopa, que inicialmente era para destinar alimentação às pessoas que não tinham a possibilidade do seu sustento. Esse evento que inicialmente, no primeiro dia, em 11 de novembro de 1983, alimentou 37 pessoas. E pouco mais de um ano depois, alimentava, ou tinha a possibilidade de servir 3.000 sopas diariamente. Nesse dia em que se encontravam autoridades como o governador, como a presidente da Legião Brasileira de Assistência, toca-nos profundamente o discurso do nosso irmão Jorge Cauí, no livro intitulado Por Amor ao Trabalho, quando ele diz, numa palavra simples, e ele está aqui do nosso lado para testemunhar, que nós não poderíamos limitar a nossa possibilidade de servir. Porque o limite do sofrimento dos nossos irmãos necessitados deveria ser o tamanho da nossa preocupação em auxiliá-los. Certamente os nossos irmãos espirituais presentes estiveram no dia da inauguração do albergue, em que 160 leitos foram disponibilizados aos nossos irmãos de infortúnio. E essa obra de amor, que nunca experimentou impossibilidades. Porque o nosso irmão Jorge Cauí e a diretoria que ombreava com ele as possibilidades de serviço, dizia que pelos verdadeiros servidores do Cristo, deveria ser buscado extinguir do nosso dicionário a palavra impossível. E muitos foram os momentos em que, contrariando a lógica humana, cheques predatados foram emitidos, promissórias assinadas, e tudo com a graça
e a misericórdia de Deus, sob os auspícios dos nossos irmãos espirituais, encontrou ressonância em caridosas pessoas que auxiliaram na doação. Mas como nós falamos da caridade, muitas foram as criaturas que ficaram até as madrugadas, encarnadas, até as madrugadas, descascando legumes, preparando refeições para almoços comemorativos, em que todos os recursos foram alocados para a construção dessa obra. Certamente os irmãos espirituais estavam presentes quando da casa destinado à nossa irmã Elvira, em que crianças eram colocadas sob a tutela nossa, ficavam na segunda-feira pela manhã e os seus pais só lhes pegavam na sexta-feira à noite e eram colocadas recebendo dos voluntários e dos poucos cuidadores todo o amor de uma verdadeira família. Certamente os amigos espirituais estavam quando a escola de formação profissional Joana de Ângeles levou a tantos a preparação necessária para o ingresso nas atividades que lhes dariam a possibilidade do seu sustento. E nós temos tantas outras obras que infelizmente o tempo não nos é propício, apesar da dilatação já permitida pela nossa irmã Neiva. Mas falamos da última obra, que era, ou que a memória nos vem, que era uma farmácia alopática, ou seja, desses remédios comuns, em que bondosas criaturas doavam seu tempo, quer sendo médicos para receitá-los, enfermeiros ou farmacêuticos que vinham despender o seu tempo gratuitamente para distribuir gratuitamente esses remédios para os nossos irmãos de infortúnio. Mas isso nós falamos do passado. Como essas luzes lançadas desde que a edificação física da casa de Sebastião Marte ainda fazem com que esse facho de luz ilumina a caminhada de muitos, não foram poucos os irmãos e irmãs que aqui chegaram experimentando as suas dores. Essa casa já recebeu aqui pessoas de todos os matizes, condições sociais, aquelas que o dinheiro mesmo lhes sobrava em grande monta, mas que a infelicidade pelas suas escolhas lhes trazia um grande sofrimento. E a essência desses trabalhos que nós acabamos de citar, eles tinham a sua indicação naquilo que nos recomendou o nosso Mestre Jesus. A tônica dessa casa é o consolo, é o conforto. Aqui a espiritualidade está sempre de braços e corações abertos para nos receber a todos. A única pergunta que fazem não é quem nós somos, não é de onde viemos, é como eles podem nos ajudar. Hoje, na nossa casa, existem muitos irmãos desencarnados que chegaram aqui em condições difíceis e que hoje fazem parte dessa grande legião de trabalhadores de Jesus. Eles se recordam das suas lágrimas secadas e estão prontos para secar as lágrimas de tantos quantos chegarem aqui. Se os trabalhos nossos, simples, porque quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, tiveram um pequeno momento, um lapso de interrupção, e que agora, graças a Deus e à boa vontade de muitos desencarnados que nos tutelam, mas muitos encarnados comprometidos com o exercício da caridade, nós estamos experimentando exatamente aquilo que nos foi dado por alguns grandes homens que por aqui passaram. Poucos devem se recordar
do nosso irmão Jerônimo Mendonça, também conhecido como o Gigante Deitado. O irmão que experimentava fisicamente todas as impossibilidades. Desde os 30 de idade, não enxergava, acometido por uma doença em que a única coisa que ele conseguia mexer era com os olhos, que não enxergavam. Vivia sobre uma cama, ou sobre um catre, ou sobre uma maca, mas a sua voz, a todos que o ouviam, traziam, acima de tudo, não lamento, mas sim esperança. Poucas eram as pessoas que, ao final da sua fala, não se sentiam envolvidas pelas emanações fluídicas do amor crístico e saíam comprometidos em buscar caminhos diferentes para que os seus equívocos fossem transformados em possibilidades. Tantos outros oradores que nós tivemos na nossa casa, que deixaram impregnado nessas paredes, através da psicometria ambiental, palavras que tocam não só os corações, mas os sentimentos mais fraternos de todos nós. Grande, sobretudo, foram os ensinamentos crísticos aqui ensinados. Mas a tônica do Consolador prometido, em muitas oportunidades, foi não negligenciado por nós, mas nós fomos, durante um período, espíritas burocráticos. Muitos de nós achando que uma hora de trabalho espiritual nos capacitaria a ser servidor de Jesus. Mas não é só isso. E o chamamento da caridade, que é o amor em ação, é a parte que ficou impregnada nas ações dessa casa. Porque não fosse essa vontade sublime de buscar Jesus socorrendo os seus irmãos, na figura daqueles sedentos de fome, sedentos de pão, de leite, naqueles sem a sua vestimenta física, naqueles desesperados pela palavra que consola, que conforta. Porque se a doutrina nos recomendava, através de Kardec, o amor, mas, sobretudo, o trabalho através do estudo, que se converte na nossa preparação para melhor servir. Isso, seguramente, nós não conseguiríamos fazer, não fosse esses que nos antecederam, mas não fosse a nossa vontade em perseguir esse trabalho do bem. E diante dessas possibilidades, nós fazemos questão de citar como motivação a frase que o nosso irmão Jorge Cauí, no dia 28/11, como eu disse, de 83, disse que essa frase por si só talvez seja um dos maiores chamamentos que se conhece para o exercício da caridade. Naquela época, a casa contava com 28 anos de existência. Portanto, há 34 anos atrás. Conclui o nosso irmão no seu discurso. Abre aspas. Nestes 28 anos de vida, o Centro Espírita Sebastião Marte procurou sempre dar o melhor de si à causa do Cristo, e por essa razão, ele é hoje uma casa aberta para todos e um exemplo vivo da doutrina dos Espíritos em ação. Quando ele disse o Centro Espírita Sebastião Marte, ele se referia principalmente a todos os irmãos encarnados que aqui laboravam. Concitando para que esse exemplo que foi essa memorável obra chamada Lar Maria de Madalena, que hoje em qualquer lugar que você vai em Brasília e fala do Lar dos Velhinhos, tem essa identidade própria, em que se busca, acima de tudo, chamar a muitos na possibilidade de servir. Nós temos lá, nessa obra, aqueles que não conhecem ainda, pessoas de
todas as religiões que ali aportam. Nós temos, por exemplo, na atividade do Tiãozinho, que é carinhosamente chamado o espaço destinado à reunião pública de estudo do Evangelho, que vai a efeito aos domingos, às 10 horas, evangélicos que ajudam na condução dos nossos irmãos cadeirantes para aquele local onde se fala-se do Evangelho do Cristo. Nós temos lá pessoas de todas as religiões que vão visitar os nossos idosos para conversar. Muitos que adotam alguns idosos como sendo da sua família, para visitá-los, exatamente buscando aquele exercício que o Cristo nos disse que, quando fôssemos visitar um doente ou um acamado, era ele que estaríamos a visitar. Mas esse amor que essa casa sempre memorou, ele pode, na data presente, também ser executado por nós em larga escala. A casa nos dá a possibilidade, se assim o quisermos, de entrar dentro das obras básicas da codificação kardeciana, buscando o entendimento dessa doutrina consoladora, que diz que eu posso tudo, mas nem tudo me convém, como falou nosso irmão Paulo de Tarso. Que faz-nos entender que hoje eu estou no exercício da construção do meu amanhã, que será tão mais ditoso quando eu tiver a capacidade de buscar o entendimento do primeiro e único ensinamento crístico, fazendo com que o amor a Deus seja estendido aos nossos irmãos em humanidade. Nós temos, por exemplo, a nossa sopa que timidamente, olha, nós já tivemos distribuindo 3.000 refeições por dia, hoje nós distribuímos aproximadamente 250 aos sábados. Mas olha só a possibilidade que se abre, porque nessa sopa nós temos aqueles que doam os pertences, nós temos aqueles que vêm aqui às sextas-feiras, às 15 horas, fazer a preparação disso. Nós temos aqueles que se candidatam para a confecção dessa sopa aos sábados, iniciando-se às 8h30 da manhã. Nós temos aqueles que vêm ajudar a embalar essas sopas, e nós temos aqueles que ajudam a distribuir. E os testemunhos que nós já tivemos aqui dos nossos irmãos, que descobriram os chamados irmãos invisíveis, esses que estão pelas ruas sem uma residência física, mas experimentando fome. E uma das experiências que nós relatamos para alguns, por exemplo, quando da distribuição ali na região central de Brasília, no setor comercial sul, no reduto dos irmãos que infelizmente estão exercitando o vício, em que a espiritualidade nos recomendou a não fazer nenhum julgamento sobre aquelas criaturas, mas levar a eles o alimento que eles nos ajudaram a colocar os fluidos espirituais em socorro daquelas criaturas. Mais que isso, nos trabalhos espirituais eles nos disseram que muitos de nós, a nossa simples presença física, imbuídos do amor, faz com que muitos desencarnados que circundam aqueles irmãos possam ser socorridos. E a inscrição é simples. É só procurar um de nós, olha, eu quero ajudar na sopa, e serão bem-vindos. Nós temos o nosso bazar, em que muitas coisas que estão ocupando espaço nos nossos guarda-roupas, aqui são convertidos em objetos para serem doados aos lar dos velhinhos, serem colocados no nosso bazar e revestidos do amor nosso, para que nós consigamos comprar víveres, alimentos em prol dos nossos irmãos que experimentam necessidades. Nós aqui temos uma possibilidade de receber as doações para confeccionarmos as nossas cestas básicas, onde nós estamos atendendo um grande número de famílias desvalidas, não com o propósito de assistencialismo, não, mas procurando
está ali a nossa irmã Gabi e outros, a possibilidade de fazer com que eles tenham a dignidade, pelo menos, para procurar um labor, ou nós lhes daremos essa possibilidade do exercício de uma profissão que vai lhes dar o sustento. Nós temos também, no nosso rol, a possibilidade de pessoas que, unindo-se a nós, façamos uma corrente para a visitação de pessoas necessitadas de todos os matizes, como se fosse uma triagem, levando sempre conosco nessas visitas a amorável figura de Jesus de Nazaré. Aqui, nesse bendito local, nessa casa de amor, nesse recanto de paz e de luzes, é o local em que cada vez mais nós estamos propensos a entender que a grandiosidade da vida não é ter mãos amorosas a nos socorrer, mas sim nós, com os nossos ouvidos e os nossos olhos, prontos para enxergar os nossos irmãos de infortúnio, exercitando pelo menos o pouco que temos condição de lhes dar. Nessas 6 décadas e pouco, nós temos absoluta certeza que a marca do Cristo foi definitivamente colocado no coração de muitos. Que essa vontade sublime de viver tempos novos, em que a felicidade é entendida por nós como uma suprema possibilidade do crescimento espiritual de que nós necessitamos. Porque a reforma íntima que se busca, nós não a conseguiremos com certeza, visitando as agradáveis ruas ou áreas dos shopping centers. A felicidade que se tem, muitas vezes, é exatamente entendendo que a misericórdia divina é sempre contigo, quando lhe apresenta aqueles que experimentam nessa vida apenas os sofrimentos. O chamamento da casa de Sebastião Martins terá sempre esse DNA. E nós, quando entendemos que será pedido muito a quem muito foi dado, já temos a maturidade espiritual para entender que, enquanto construtores da nossa própria evolução espiritual, não é buscando apenas os ambientes felizes do mundo que nós alcançaremos a felicidade. Nós testemunhamos uma irmã, não vou citar o nome por uma questão ética, que nos primeiros tempos da nossa sopa fraterna chegou aqui num desequilíbrio que fazia dó. A criatura veio acompanhada por alguns irmãos espirituais, lhe cobrando muito. Nós a recebemos nos primeiros dias, e o interessante que nós registramos, porque na prece inicial da sopa, acontecem coisas, como por exemplo, só estávamos aqui, me desculpe citar o nome, mas a irmã Janete e eu, porque essa aqui é a menina de todos os dias, é sempre uma das primeiras que chega e é uma das últimas que sai. Nós pedimos a ela que fizesse a prece. E ela sempre, não posso. Eu falei, Janete, por favor, faça a prece. Bote na prece o que está no seu coração. Agora eu posso falar. Mas quando ela terminou de fazer a prece, eu fiquei tão emocionado que eu me virei para o lado e desconversei, porque as lágrimas vieram. A presença da espiritualidade é algo assim que nos deixa envolvidos por uma energia diferente. Como o dia em que, tendo 2 fogões, nenhum funcionava.
E o tempo estava passando, o fogo que estava ali, a gente só conseguiria terminar isso para o jantar do dia seguinte. Foi o dia que a sopa saiu mais cedo. Deu tudo certo. E no trabalho espiritual eles vieram falar assim: olha, fiquem tranquilos. Da boa disposição de vocês, nós fazemos o complemento da obra. Porque a obra é de Jesus. Nós falamos isso do amor sendo a caridade em ação, porque muitos de nós, nessa simples possibilidade de ajudar o próximo, nós entendemos o quanto que é importante você ajudar. E não são poucos, como por exemplo essa irmã que eu falei que estava em desequilíbrio, que hoje é uma das primeiras que chega e uma das últimas que sai. Vocês precisam ver o que ela tem trazido de experiências no seu campo pessoal. E aí, no trabalho mediúnico, eles vieram, olha, é porque estava muito difícil ajudá-la pelo trabalho em torno de si mesmo que ela fazia. Quando ela está aqui com algum utensílio na mão, doando amor, ela abre os seus chakras e nós temos a possibilidade de trabalhar. Então é sobre isso que nós estamos falando. É sobre a possibilidade que essa casa nos dá, essa Santa Casa Santa, de entender que esse local está isolado do mundo. Aqui tem a sua energia própria. Isso é um grande hospital que tem alguns andares. Isso é uma grande farmácia que disponibiliza poderosos fluidos em detrimento da nossa saúde física e da nossa saúde espiritual. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. A nossa vontade é que principalmente os nossos irmãos encarnados, hoje, no momento em que prepararem-se para o seu recolhimento, na sua conversa com Jesus e com seu anjo guardião, vocês se perguntem: e eu? Qual é a minha disposição de servir? Aquilo que nós tínhamos preparado para falar, infelizmente, ficou pelo caminho. Mas eu gostaria de terminar essa minha fala por uma intuição que me veio ao amanhecer de como eu deveria terminá-la. Se tudo que eu falei não deu certo, eu queria que vocês, nas palavras do Espírito João de Brito, no livro psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, intitulado O Amor, que a reflexão de cada um de vocês possa buscar o tema da caridade em ação que falamos. E assim diz João de Brito: o amor, sublime impulso de Deus, que é a energia que move os mundos. O amor tudo cria, tudo transforma, tudo eleva. Palpita em todas as criaturas, alimentando todas as suas ações. Contrariamente, o ódio é o amor que se envenena. A paixão é o amor que se incendeia. O egoísmo é o amor que se concentra em si mesmo. O ciúme é o amor que se dilacera. A revolta é o amor que se transvia, enquanto o orgulho é o amor que enlouquece. E a discórdia é o amor que divide. A vaidade, o amor que ilude. A avareza é o amor que se encarcera. O vício é o amor que se embrutece. A crueldade é o amor que tiraniza. O fanatismo é o amor que petrifica. Porém, a fraternidade é o amor que se expande. A bondade é o amor que se desenvolve. O carinho é o amor que se enflora.
A dedicação é o amor que se estende, enquanto o trabalho digno é o amor que aprimora. A experiência é o amor que amadurece. A renúncia é o amor que se ilumina, enquanto o sacrifício é o amor que se santifica. Por isso, o amor é o clima do universo, que se traduz na religião da vida, na base do estímulo e na força da criação. Ao seu influxo, as vidas se agrupam, sublimando-se para a imortalidade. Nesse ou naquele recanto isolado, quando se lhe tira a influência, reina sempre o caos. Com o amor, tudo se aclara. Longe do amor, a sombra se coagula e prevalece. Em suma, o bem é o amor que se desdobra, em busca da perfeição no infinito, segundo os propósitos divinos, enquanto o mal é simplesmente o amor fora da lei. Fiquemos em paz.